Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, seu podcast semanal aqui no Fala Pouco. Tá legal? Se você está acompanhando a gente aqui no YouTube, muito obrigado. Não esquece de se inscrever já, deixar um like se é a sua primeira vez. E se você está no Spotify também, muito obrigado. Compartilha esse vídeo aí. Eu sou Rinaldo Pedrosa. Eu sou Humberto Petrilli. Pois é. E só para continuar aqui no jabazinho, a gente tem um canal no Instagram, tem uma página no Instagram, tá? Então acompanha a gente lá tem um foco maior em entretenimento. Então a gente faz crítica de filme, indicação de filme, a gente faz artigo também e a gente divulga os vídeos lá. Então se você não conhecia ou Fala Pouco no Instagram, vai lá porque a gente divulga sempre que tem alguma novidade no Fala Pouco Company. Das indústrias Fala Pouco, a gente divulga lá. E, por favor, não esquece de se inscrever no YouTube, tá? Deixar um like, como eu já falei. Se você acompanha a gente no Spotify, faz no YouTube. Se você acompanha a gente no YouTube, segue a gente no Spotify também. É muito legal, tá? Todos os links, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, todos os links estão na descrição. Do Instagram do Fala Pouco, do Spotify do Fala Pouco, os nossos Instagrams pessoais também, caso você se interesse aí é de cada um. Então, vamos começar hoje. E o tema que a gente vai falar, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre se 2020 foi um ano perdido, né, por conta do coronavírus. Né? A gente vai analisar diversos aspectos aí, mais uma conversa mesmo informal, da gente falando sobre o que estava planejado para 2020, né? Tanto no âmbito mais pessoal, né, meu e de Humberto, quanto no âmbito mais é, é, nacional, mundial. O que é que 2020 estava planejado e o que é que realmente aconteceu. E aí, Humberto? Qual eram os teus planos para 2020 e o que Cara, aconteceu e o que não aconteceu? o lance é tipo assim, mano, o que aconteceu, aconteceu e que bosta, né? Porque, assim, 2020, para nós, pelo menos eu e o Rinaldo e o Léo também, que não está aqui hoje, mas nós somos parte de uma geração que é aquela geração 2000, geração 99, que é, assim, essa é, entre aspas, né, uma época que, para nossa condição, seria uma época de muito planejamento, que a gente está fazendo 20 anos. É uma época, assim, Uhum. que é excepcional. Era para ser o auge, vamos dizer assim, não era para ser, mas é, teoricamente, um auge biológico do nosso corpo, é um auge psicológico, é um auge muito grande, principalmente da nossa realidade, e que foi simplesmente capado, foi simplesmente mutilado pelo coronavírus, porque o coronavírus, ele afeta de diversas formas, tanto a nossa realidade quanto a realidade do mundo, porque afinal todo mundo relacionado, que é simplesmente o fato de você não poder sair de casa, o fato de você não estar tendo tanta interação social quanto você tinha antes, tanto pelo medo, tanto pelas medidas de prevenção, que são obviamente sensatas, isso torna a realidade de todo mundo, na verdade, uma realidade um pouco diferente. Eu, pelo menos, falando particularmente sobre uma experiência pessoal, eu sempre tive muitos amigos que curtiam muito ficar em computador e gostavam de passar o dia inteiro simplesmente na internet. Para esse tipo de pessoas, que de qualquer forma são uma minoria, as coisas mudaram, mas mudaram de uma maneira não legal, mas assim, pô, esses caras tão felizes, saca? Tipo, tem que ficar o dia inteiro no computador? Que droga. Mas para a maioria da população, principalmente que precisa estudar, que precisa trabalhar e que tem outro tipo de relação e outras dependências, isso fica difícil tanto em mundo de detrimento, mundo de esporte, só o fato de você não estar tendo as mesmas interações que antes, justamente pelo risco de pegar o coronavírus, já muda totalmente a perspectiva de planos e sonhos e ideias e projetos. Todos esses projetos têm que ser colocados numa atmosfera mais doméstica, uma atmosfera mais próxima, e a maioria, vamos dizer assim, dos planos que a galera fez para esse ano, esses planos mais longínquos, planejamento de viagem, planejamento de casamento, planejamento de filmes numa atmosfera mais do entretenimento, jogos decisivos, e são coisas que simplesmente foram boicotadas pela pandemia. Pois é, eu acho assim, tipo, falando de uma questão mais pessoal, tipo, esse ano a gente ia entrar no terceiro período da faculdade. E assim, no terceiro período, pelo menos na faculdade de jornalismo de uma pessoa, você tem que estar no terceiro período para começar a estagiar. E esse ano você já planejava, pô, será que eu vou conseguir um estágio? Eu vou correr atrás de um estágio? E a pandemia veio para dizer, não vai, irmão, vai ficar em casa aí e te vira.
E desde o ano passado, desde 2019, que eu botei uma coisa assim, eu falei, velho, eu vou fazer uma listinha, né, no meu bloquinho de nota do celular, de coisas que eu quero fazer esse ano, de coisas que eu quero conquistar esse ano. E ano Caralho. passado eu fiz, tipo, ano passado eu fiz, eu consegui, tipo, tudo bonitinho lá, tudo que eu planejei para ano passado eu consegui, que era, tipo, só para citar um exemplo, lá, tipo, tirar minha carteira de motorista, por exemplo, ano passado eu tirei. E esse ano eu falei, pô, se ano passado eu consegui fazer, esse ano eu vou fazer de novo, né? Pô, porra, eu consegui nada, tá ligado? Tipo, Vai sim, pô. dos planejamentos pessoais, assim, nada. Tive que sair, tava em João Pessoa, e, tipo, tava pagando aluguel lá, eu falei, ah, velho, não tá tendo aula na faculdade, eu vou voltar pra Recife, né? Aí eu tô aqui em Recife, na casa do meu pai, então, assim, tipo, são coisas que você planeja tanto a curto prazo quanto a longo prazo para 2020, e coisas que você queria começar em 2020 para dar sequência em outros anos e não deu para você começar. E se você conseguiu de algum jeito começar, tá muito na gambiarra, sabe? Você não consegue efetivamente fazer, duvido assim, muitas coisas você não vai conseguir fazer do jeito que você pensou. Você tem que adaptar, você tem que mudar de um jeito ou de outro. O próprio Fala Pouco é um exemplo disso. A gente tinha N ideias do que fazer em 2020, a gente até tinha começado a fazer vlog, não sei o que e tudo mais, e aí veio a pandemia e a gente teve que adaptar muita coisa, teve que cancelar, adiar, fazer uma série de mudanças por causa do coronavírus. E como tu falou, é muito isso, no sentido de, pô, tem gente que tinha casamento marcado para esse ano, alguns até fizeram com menos convidados, outros resolveram Sim. adiar. Então, assim, tipo, é um ano que eu não sei se é falar perdido 100%, mas é um ano de muitas gambiarras, de muitas adaptações, de muitas mudanças de tudo. E eu acho que essas mudanças que veio em 2020 são mudanças que vão, de fato, mudar o mundo nos próximos anos. Pra caralho, mano. E tipo, por exemplo, uma coisa que também influencia muito é essa sensação. A quarentena em si, eu acho que seria não um problema, mas o ponto principal, assim, de tudo. Porque o fato de você passar, sei lá, para o ideal, assim, 100% do seu dia dentro da sua casa. Isso é uma coisa que não existiria nem na vida normal. Ninguém passa 100% do dia trancado dentro de casa, porque isso é Uhum, uma coisa que ao longo do tempo vai colaborando para você vai ficando meio doidinho. E não doidinho, tipo, no sentido pejorativo. É porque, primeiro que você está convivendo simplesmente com a sua presença, e apesar de você que está em quarentena com outras pessoas, ainda assim é uma relação muito intrínseca com você mesmo, porque muitos, inclusive a maioria dos momentos, você não está convivendo com alguém. Em algum momento você vai estar simplesmente sozinho. E esse tempo, vamos dizer assim, é um tempo de você ter uma maturidade psicológica de conseguir colocar e engajar os projetos para não fazer justamente 2020 ser um ano perdido. E isso torna muito mais difícil quando junta com toda essa insegurança, com toda essa falta de noção, vamos dizer assim, de será quando que isso vai acabar, essa imprevisibilidade do uhum, futuro, que é uma coisa que sempre existe, mas nesse período está sendo uma coisa assim, todos os projetos, simplesmente, tipo assim, todos não, mas assim, muitos projetos que a gente tem são simplesmente adiados com a simples ideia de tipo, quando o coronavírus passar, eu faço isso. E podem ser coisas até mais assim, mais pessoais, como por exemplo, sei lá, nossa, esse ano eu queria arranjar uma namorada, sei lá, por exemplo. Fica tudo, isso dificulta em tudo. Então, uhum. muitas das ideias e projetos que a gente faz são justamente colocados, adiados para pós-pandemia. Eu acho que se 2020 foi um ano, obviamente, entre aspas, perdido, 2021, se a vacina sair, enfim, vai ser um ano de muito engajamento, né? Porque vai ter muito projeto que às vezes está parado e que vai consumindo o psicológico, essa gana de caralho, eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu podia estar fazendo isso. E isso engaja. Normalmente, quando tem aquele período de férias, que a galera simplesmente começa a pensar, nossa, quando voltar às aulas, eu vou entrar pra academia, eu vou começar a ser um cara mais legal, eu vou estudar mais. E quando volta, a realidade é diferente. Mas eu acho que com esse período que a gente está passando, e esses projetos, vamos dizer assim, perdidos no tempo, vão ser um engajamento muito maior, porque pelo menos eu tô sentindo uma gana muito grande, uma força de vontade e uma falta Uhum. de sentido que é quase que
Tudo Eu que acho que seja assim, necessário. você fica pensando muito no sentido de coisas que você poderia ter feito antes da quarentena e por algum motivo você deixou de fazer, você fala, não, velho, quando acabar a quarentena eu tenho que fazer isso, porque, pô, não sei porque eu não fiz isso antes, agora eu tô sentindo falta, tá ligado? Sim, Então, e eu, assim, eu pessoalmente, eu tô evitando pensar em coisas a longo prazo agora, sabe? Eu, pessoalmente, eu. Porque, assim, velho, ninguém faz ideia de quando a quarentena vai acabar. Assim, pode até dizer, tem coisa já abrindo e tal, não sei o quê. Mas para a vida voltar ao normal, você precisa de uma vacina, você precisa de uma cura, você precisa do que for. E a gente tem algumas previsões, tipo, vai ser em dezembro, vai ser só em 2021, não sei o que e tudo mais. Então, tipo, é muito indeciso ainda, por mais que certas áreas da sociedade, da economia, voltem a funcionar, a vida normal ainda não vai ser uma coisa que vai ser tão rápida assim de voltar. Então, eu, assim, estou evitando falar, velho, eu vou pensando um dia de cada vez, sabe? Se eu for planejar muitas coisas para depois da quarentena, eu vou acabar endoidando, porque eu vou ficar ansioso para essas coisas chegarem, e aí, cada exatamente. vez que demora mais, cada vez que demora mais a chegar, você vai se frustrando, né? E E, falando no âmbito... Fala, Humberto. não, eu ia falar que assim, e pensar em que no início desse ano, na época do carnaval, tava todo mundo perto um do outro, todo mundo se pegando na Uhum. rua, aquela putaria que é normalmente. E poucos meses depois começou essa pandemia que simplesmente, como eu já havia dito, boicotou totalmente as relações sociais, cara. Tipo, mudou totalmente, mas continue. E, tipo, tu falou, mencionou, tipo, negócio da academia, velho. Tipo, a gente, né? Tipo, a gente começou a falar, não, esse ano vamos fazer academia, vamos. A gente chegou lá em fevereiro, tal, pagou, vamos fazer o plano de 7 meses na academia, mano. Eu vou fazer 7 meses da academia. Isso em fevereiro. Em março começou a quarentena, a academia fechou, foi a putaria. Porra, e aí? O que a gente faz agora? Tô mais gordo agora, porque eu tô em casa, do que quando eu tava antes da quarentena, porra, precisando entrar na academia. É Mais gordo, mais complicado. sedentário, mais tudo. Mas tudo, velho. Tipo, meu Deus do céu, eu não saio de casa pra nada. Saio de casa pra ir na padaria, saio de casa pra ir no mercado, na farmácia, mas tipo, exercício propriamente dito, você pouco faz. E E justamente falando no âmbito. essa dificuldade, vamos dizer assim, de você colocar esse tipo de rotina que é mais palpável, é uma coisa que, assim, esse tipo de coisa a gente poderia falar assim, não, não, eu tava fazendo academia, agora eu posso sair para correr na rua. Mas ainda assim fica sempre esse coronavírus, fica sempre na Uhum. cabeça, essa vozinha falando, ô, você não tá indo no mercado não, né? Você tá ligado que tem um coronavírus. Você vai levar o lixo, você fala, ô, se alguém passar por ali e passar e isso torna a vida totalmente diferente. Mas diga, no âmbito. Exato. E assim, tipo, no âmbito nacional, goste você ou não do governo, as notícias que saíam antes da pandemia eram notícias positivas economicamente falando, sabe? Qualquer veículo que você observar, porque a economia está melhorando em tal aspecto, porque a economia é isso, porque a economia é aquilo. Uhum. Chegou o coronavírus, meu velho, pode preparar aí, tipo, 2021, 2022 vai ser recessão, porque só tem dinheiro saindo dos cofres do governo e tem pouco dinheiro entrando, sabe? Porque não tem turismo, você não tem, tipo, uma grande parte, caso você não saiba, né, o Brasil é um país que muito do Brasil é turismo, cara. A As galera que vai praias, as visitar, a praias galera que vai visitar as brasileiras, praias, exato, a galera que vai visitar Foz do território, a Iguaçu. galera que vai... Exatamente, então assim, tipo, muito do Brasil é turismo. E esse ano, que turismo que a gente vai ter esse ano, sabe? É, muito culpa também do próprio governo, né? Vamos dizer também, porque você vê os países europeus aí já estão, tipo, dentro da própria Europa, eles já estão liberando a circulação de pessoas. Em alguns países de fora foi liberado por Uruguai, por exemplo. Os uruguaios, se quiserem ir para a Europa agora, já está podendo, porque lá a pandemia está controlada e aqui não está. Então, o maior desespero do governo era a economia, meu Deus do céu. Mas por culpa do próprio governo, a economia do Brasil vai estar comprometida aí, principalmente esse ano, com certeza, né? E ano que vem também. E assim, porque, cara, eu acho que 2020, cara, é um ano que quem for estudar história no futuro Vai ficar vai ver louco. que foi um ano. Cara, vai olhar assim e falar, nem que merda tá acontecendo, velho? Tipo,
inclusive em todos os aspectos, socialmente, economicamente, politicamente. Se você ver a política do Brasil esse ano, quem for estudar a história do futuro, a política do Brasil, que nunca foi uma coisa muito fácil de se entender, e 2020 foi uma doideira. E assim, tipo, 2020 vai ser um ano que vai ser estudado como um ano que nada aconteceu, sabe? Fora o coronavírus, né? Tipo, nada além do Nada e coronavírus. tudo ao mesmo tempo. Exata, foi a melhor expressão de usar. Tipo, nada e tudo ao mesmo tempo aconteceu em 2020. Sim. E eu acho que quem, no futuro, quando for contar para os meus filhos, tipo, velho, como é que foi viver em 2020, sabe? Eu acho que a gente nunca viveu um período de quarentena, fora as guerras mundiais, vamos dizer assim, mas uma quarentena mundial, assim, de todo mundo ter que ficar em casa, ninguém poder, não ter que andar de máscara, álcool em gel, não sei o quê. É a primeira vez na história que a gente está vivenciando isso. E tudo precisou ser adaptado para isso. Uma coisa que eu achei engraçado, você falou dos governantes, cara. O Bolsonaro foi aquele cara que, durante na época ele estava de quartel, na época que ele era militar, ele entrou com uma bomba e colocou num quartel pedindo a melhoria de salários. Então ele tinha uma causa nobre, mas para isso ele colocou uma bomba. É a mesma coisa que ele tá fazendo agora. Ele tá tentando ajeitar a economia sendo um genocida. Então, assim, fica essa dualidade que já é marca, já é marca, vamos dizer assim, do Bolsonaro. Mas realmente, a situação que a gente está hoje, que já estão liberando vários países na Europa, alguns países aqui na América Latina, já estão, vamos dizer assim, liberando um pouco mais a circulação de pessoas, é por causa que esses governos, esses lugares, não negligenciaram o coronavírus da maneira que a gente negligenciou e que negligencia até hoje. Esse lance de você andar na rua e até hoje, por exemplo, quando a gente vai no mercado, a gente vê que, querendo ou não, as pessoas estão com uma atitude um pouco estranha, vamos dizer assim, pelo que a gente está vivendo. As filas, vamos dizer assim, dos supermercados no início da quarentena era uma. Agora as pessoas já estão parecendo, essa porra aí, véio, ainda tá aqui, velho. Que a gente tá? Parece que a rotina normal tá voltando aos poucos, com o uso das máscaras e álcool em gel, mas ainda assim não era o ideal. O ideal era esperar tudo isso passar e voltar bem mais aos poucos que a gente está voltando. O lance é porque aqui no Brasil teve uma quarentena, mas a quarentena que a gente tem, que a gente está tendo, que a gente teve, ainda é aquela quarentena meia boca, né? Aquela quarentena tipo assim, é quarentena, mas eu sei que meus primos, não tem ninguém que tá com coronavírus, então vou fazer uma festa aqui em casa. O que não é legal, cara. Apesar de, tipo, é uma fase difícil, mas é uma fase difícil para todo mundo. Tanto os projetos que estão sendo que não estão sendo feitos, tantas coisas que estão acontecendo, que não estão acontecendo, principalmente. Essas são coisas que a gente deveria estar tendo uma postura que não querendo pagar pau para gringo, né? Mas já pagando, eles tiveram uma postura muito mais madura em relação a essa pandemia, justamente porque já aqui é uma coisa totalmente nova. Na Europa já havia tido, mas é uma coisa era uma coisa diferente. Nos países mais orientais, como Japão, China, era uma coisa mais comum, então eles conseguiram lidar melhor. Tanto é que foi lá na China que começou essa porra, e lá foi um dos primeiros países a liberar. Por quê? Porque os caras já têm experiência, já sabem como é que funciona, já está acostumada, a população já está mais conscientizada. E quando a gente pega aqui no Brasil, educado, né? Exatamente, aqui no Brasil é um monte de cara que tá pensando, cara, eu preciso fazer dinheiro porque senão eu vou morrer, o que é uma verdade, mas assim, se você tenta fazer dinheiro, você também vai morrer, só que de corona, não de fome, saca? Tipo, você tem que, é uma escolha bem difícil de fazer para muitas pessoas, que realmente tá sendo o dilema, vamos dizer assim, do brasileiro e do ser humano de uma maneira geral nesse século XX, né? Nessa 2021, melhor, 2020. Um tempo atrás, eu fiz um artigo lá pro Instagram do Fala Pouco, e o título do artigo era 2021, o ano do cinema, né? Porque eu fiz falando, né, sobre a quantidade de filmes que estavam planejados para 2020 e que precisaram ser adiados para 2021. E, tipo, eram filmes grandiosos, assim, tipo, era velho, tipo, de cabeça agora você pode pensar em Missão Impossível, você tinha Mulan, você tinha, tipo, N filmes da Disney, que a Disney estava planejando, filme de herói da Viúva Negra lá, e, tipo, tudo precisou ser adiado, né, para o próximo ano. E aí, tipo, você vê a questão do planejamento, velho. Tudo, basicamente, tudo da indústria do entretenimento precisou ser adiado um ano. Tipo, inclusive, eu acho que os filmes que estão planejados para 2021, muitos vão ser adiados para 2022. Porque os filmes que estavam planejados para 2020 precisaram ir para 2021. Então,
Eu acho que 2020, em relação a isso, foi um ano muito, muito parado, sabe? Tipo, um ano A que gente tá num poucas coisas, purgatório histórico. poucas coisas vão ser aproveitadas assim, do jeito que já estavam sendo planejadas, sabe? Tipo, você planejou uma coisa em 2018 e 2019 para sair em 2020. Quando chegou em 2020, você teve que fazer tudo na gambiarra. Eu acho que 2020 é o ano da gambiarra, tipo, em todos os sentidos. Você quer Exatamente. trabalhar é home office, tem que ser pela internet, e não sei o que, e tudo mais. Aí vamos para gambiarra, velho. É o que É, tem. é adaptação e tentar viver, vamos dizer assim, da maneira que dá. Obviamente, tem muitas pessoas que estão tentando fazer isso, que estão se fudendo, como é, por exemplo, Uhum. esse caso que apareceu agora. Não é que apareceu agora, já é uma coisa que acontece faz muito tempo, mas agora explodiu porque, afinal, né, é a única coisa que dá para falar, que é os casos dos entregadores de iFood, cara, que são pessoas que passam 12 horas trabalhando, entregando comida o dia inteiro, porque ninguém quer sair de casa, e ganham uma merreca, porque não dá para Uhum. pagar todo mundo que está fazendo isso. Então, assim, até essas pessoas são trabalhadores mais. É difícil falar trabalhador informal para um cara que trabalha 12 horas por dia, né? Mas a ideia do aplicativo do iFood seria para você fazer um, entre aspas, duas aspas, inclusive, um freela, que é tipo assim, ó, você quer fazer uma entreguinha aqui, só que como isso É é meu autônomo. exato, um trabalhador autônomo, tipo, ó, você faz e a gente te paga, se você não faz, a gente não te paga, é bem simples, você comanda o seu modo de trabalho, mas isso foi virando uma bola de neve que hoje em dia tem tanto trabalhador de iFood que não tá ganhando o suficiente justamente por causa do período, porque não dá, cara. As empresas, a maioria das empresas, voltando a falar da academia só a título de exemplificação, a academia a gente tinha feito um plano de 7 meses para fazer e a gente parou, sei lá, depois de 3 meses. Então, assim, os outros 4 meses que a gente tem que Menos que fazer. isso, velho. Eu acho que foi um doido. Não, é só. Porra. Pelo amor de Deus, ô Reinaldo. Ah. Pelas pensar que a gente é forte, pô. Mas. Você, ô, porra. Não, então, a gente fez 6 meses, mas aquele. A gente fez, tipo assim, sei lá, uns 2 meses, outros 5 meses. A gente, em teoria, deveria continuar pagando, afinal é um plano, mas a gente não tá usando. Então, assim, é difícil você tentar falar, não, eu não vou pagar isso daqui, porque a academia também dependeria do seu dinheiro, mas você também depende do seu próprio dinheiro e você não tá usando o produto. Uhum. E isso vai para vários e vários âmbitos. As escolas particulares e estão com esse lance da. As públicas eu não sei, estão também com EAD, tão, né? Então, deve assim, tipo, depende da escola pública. Tipo, se a escola for uma escola pública mais organizada, sim. Se for uma escola pública mais, tipo, escanteada, assim, não. A galera tá, tipo, no foda-se mesmo. Pois é, Porque então tem gente assim, também que não tem acesso, né? exatamente. E as pessoas que. Mas assim, os serviços que são pagos, a maioria dos serviços privados, estão se fudendo, porque assim, eles dependem de que pessoas que paguem, e a maioria desses serviços são presenciais, os que não são, estão até se dando melhor, inclusive as lojas online, o marketing digital. Tá virando um Uhum. bagulho que tá quase é o novo Peaky Blinders, tipo, nossa, já assistiu Peaky Blinders, frio calculista. Você tá de boa na rua, alguém para assim e fala você, você tem 20 anos, você quer atingir a sua independência financeira? Abre aqui esse link, você vai aprender a investir agora. E que é uma coisa assim, No meu Instagram tem uns 15 marqueteiros digital silenciados. pois é, Mas cara, tá e falando. aparece do nada, os caras se multiplicam, você nem vê. E, tipo, é porque é uma proposta que é a proposta perfeita nessa época de pandemia. É tipo assim, meu, você quer ganhar Quer um ganhar dinheiro sem dinheiro sair de da casa, hora velho? ficando mexendo no computador? Já existia isso faz tempo, só que agora com esse lance da pandemia, tá todo mundo falando, cara, eu quero ganhar dinheiro ficando em casa porque eu só posso ficar em casa. Então eu vou comprar um curso de R$ 300 numa dessas lojas online e o que não passa assim, não vou querer generalizar, mas muito disso são esquemas de pirâmide que estão fazendo muito Uhum. sucesso nesse ano de projetos inacabados. E tipo, eu até esqueci o que eu ia falar, cara. Eu comecei a pensar em marqueteiro digital agora, eu fico lembrando da galera que eu sigo, que é tudo marqueteiro digital. Eu Os perdi o caras foco, aparecem eu do fiquei nada, tipo. velho. Mas, tipo, velho, basicamente é isso, mano. 2020 é um ano muito de você planejar. A maioria das coisas no mundo, voltando a uma coisa que eu pensei do mundo do entretenimento, tudo que está saindo em 2020 do mundo do entretenimento são coisas que já estavam prontas em 2018 e 2019, que já estava planejado para sair esse ano, e tipo, tudo no streaming, sabe? Não tem cinema, então a Netflix está. O que já estava Dark, por exemplo, estava pronto desde o ano passado, foi só soltar esse Sim. ano. Vai sair agora a segunda temporada de Umbrella Academy, gravada desde o ano passado, vai sair esse ano.
E, assim, assim, é mais fácil para uma série fazer isso, né? Sim. Porque ela é gravada com mais antecedência. E mesmo Filme que, tem assim, uma todo... série, aquelas séries que, por exemplo, Demora menos tempo para gravar também. exatamente. Tipo assim, séries que tem, sei lá, 10 episódios, só viajando aqui. O cara, ele pode falar assim, não, a série tem 10 episódios, a gente já gravou 8. A gente lança esses 8 e deixa um Depois, suspensezinho pro final, saca? Tipo, porque é o uhum. que dá, é justamente a adaptação e você tentar fazer com o que você tem, assim, e jogar com tudo que você Uhum. tem, porque justamente nesse período o que você tem é mais do que muita gente. E outra coisa, isso do mundo do entretenimento, e uma coisa que eu lembrei agora que eu ia falar, que era uma questão pessoal, assim, tipo, a faculdade, mano, bota aí mais um ano para se formar, a gente tava para se formar em 2022, a gente vai se É, formar agora, tipo, como? A gente parou de ter aula em março, e aí, tipo, questão de faculdade pública, muita gente argumentou, e realmente é um fato, que muita gente em faculdade pública não tem acesso à internet, a meios de comunicação para ter um EAD como o EAD deve ser. E aí sim, a faculdade fez um plano de mini cursos e isso, aquilo, outro, que não conta como período, mas você precisa desse mini curso extra para você se formar. E aí, tipo, o planejamento é até agosto, mas o MEC já anunciou que as faculdades públicas e faculdades em geral pode voltar só a ter aula em janeiro, caso a faculdade queira. Como a questão da faculdade pública, eu acho que muito provavelmente a gente só vai ter aula em janeiro. Né? Só se alguma, acho que faculdade privada que deve tacar o foda-se e voltar antes, porque né, tem gente pagando mensalidade. E assim, velho, tipo, a gente ficou tipo 8 meses em casa, 10 meses em casa, assim, e bota mais um ano aí pra se formar. Que exatamente. era pra gente ter esse ano o terceiro e o quarto período, não vai ter, vai ser ano que vem, terceiro e quarto período. A gente só vai se formar E, lá em cara, 2023. pra gente que já é foda, pensa nos caras que, tipo assim, dois extremos totais. A gente tá meio que num intermediário, que a gente tá no terceiro período, mas os caras que, por exemplo, ia se formar esse ano, e os caras que Nossa. iam tentar entrar na faculdade esse ano, esses caras devem Uhum. estar muito louco, porque, tipo assim, ano que vem eu vou ter que entrar na faculdade disputando com um ano de gente acumulada que tá querendo entrar também, saca? Tipo, você não conseguir entrar Uhum. esse ano. E a galera que está se formando está pensando a mesma coisa, só que em relação ao mercado de trabalho e em relação a próprios projetos. Pensa, pô, eu estava planejando para terminar meu TCC em abril, só que eu não tive tempo de fazer pesquisa suficiente para isso, saca? Então, assim, Uhum. são dois extremos de galera que está realmente muito mais perdida, vamos dizer assim. A galera que não está na faculdade e a Exatamente. galera que está terminando. É um período Eu muito fico, foda. eu fico imaginando a galera que ia fazer Enem esse ano, velho. Como é que tá a Cara, situação da galera? os Tipo, caras devem estar malucos terceironista. Terceironista esse ano deve ser o pior terceiro ano da história, velho. Os caras não tem muito. nada. Já que não vai ter formatura, não vai ter viagem de formatura, não vai ter isso, não vai ter aquilo outro, não vai ter nada. Mano, o Fora terceiro toda ano a que é para questão do estudo ser pro Enem. Questão do estudo pro Enem. Que, exato. O né, terceiro cagou ano que é para tudo. ser o auge assim da sua vida, da sua adolescência, né? Porque é o ano que você ainda tem idade para ser adolescente, mas você tem responsabilidade mínima de uma vida adulta. É tipo uma a faculdade é tipo um ensino médio Shippuden, vamos dizer assim, em alguns aspectos. E assim, essa galera tá passando os 17 anos deles ficando trancado em casa e só estudando, que já é uma coisa, já é um terror psicológico você pensar, caralho, eu tenho que estudar muito, descobrir, primeiramente eu tenho que descobrir o que eu quero fazer. Segundo, eu tenho que descobrir a maneira de conseguir chegar nesse lugar. É muito, né, não, é muito mais fácil você fazer isso quando você está se relacionando diariamente com amigos, quando você Uhum. está se relacionando diariamente com professores, com coordenadores, e independente da escola que você esteja, isso é independente. É mais fácil você ter um pouco de aspiração, inspiração, quando você está convivendo num ambiente que colabora. Quando você está só em casa e recebendo aula online, falando, ó, EAD 9 horas da manhã, os professores simplesmente entram para falar algumas coisas, dá o conteúdo e você estuda por si mesmo mais. A relação de tirar dúvida é totalmente diferente, porque quando você vai Uhum. tirar dúvida pessoalmente, você está lá perto, você está lá. O contato físico, cara, nós somos animais sociais, a gente precisa disso. Até você, cara, que é um emo gótico, incel, que fica o dia inteiro em casa, simplesmente assistindo Naruto, velho, você precisa ter um contato, você precisa de abraço, você precisa ver gente, você precisa andar na rua e falar, nossa, como essa... mesmo quem não gosta de gente, tá sentindo falta de andar na rua e falar como eu odeio gente, porque não tem nada mais pra ver, é tipo, a mesma rotina diariamente. Eu tava pensando nisso esses dias, cara, é difícil você ter essa noção de tipo, caralho, será que eu fiz isso ontem, ou foi antes de ontem, ou foi antes de ontem, porque os dias vão se tornando cada vez mais parecidos.
E isso é perigoso para a saúde mental e Uhum. relaciona justamente com o lance dos projetos. E, velho, é realmente complicado, principalmente de falar essa aí questão de escola. O pessoal do terceiro ano tá para voltar, tipo, pelo menos aqui em Recife, tá para voltar aí no final do mês, início do mês que vem, só o terceiro ano do ensino médio, já que Sim. agora o MEC anunciou a data do Enem, que vai ser em janeiro do ano que vem. E a gente já fez um podcast na época sobre a polêmica do Enem, né? Que você pode procurar aí na lista de reprodução que você vai encontrar. Inclusive, E a tem gente, eu disse lá, podcast e aqui, eu lembro, até o quê? desde o Enem 2019, tem podcast até do Enem Exato, a 2019. gente podcast a gente falando sobre a redação do Enem 2019, então procura aí para você dar uma olhada. E eu lembro que no podcast eu falei assim, velho, vão adiar o Enem e adiaram o Enem pro que vem. Então saiu de novembro, foi para janeiro. E assim, o pessoal do terceiro ano está para voltar, mas o pessoal das outras classes ainda não. Então Uhum. devem provavelmente terminar o ano AD. E quem tem a minha mãe é professora, ela é professora tanto da rede pública quanto da particular. E em questão de escola particular, ela, velho, ela está trabalhando do mesmo É. jeito, assim, é AD pesadão, sabe? Meu pai também é Da professor de ensino galera. médio É, particular, é a mesma coisa. e assim, os pais de escola particular entraram tipo, na justiça para conseguir pagar menos, sabe? Um acordo. Porque, primeiro, é tudo uma reação em cadeia. Você tem os pais que precisam trabalhar para pagar a escola. Sendo que muitos pais tipo, estão naquele plano do governo de você ser pago 70% pelo governo, 30% pela sua empresa. Muitos são comerciantes e precisam de trabalhar para conseguir, e aí você não está com o comércio aberto, então a sua renda cai muito também. E aí você não consegue ter dinheiro para pagar a escola, e a escola tem que pagar professor, tem que pagar o pessoal da limpeza, tem que pagar a coordenação, tem que bancar toda a estrutura da escola. E quando é, é, o pai não paga a escola não tem dinheiro para pagar os professores. E aí tipo, tudo uma reação em cadeia, vira um ciclo vicioso isso aí. E o EAD continua firme e forte lá. O EAD rolando, pelo menos na escola minha mãe trabalha, tipo, ela está Uhum. sendo se virar com o EAD. E na escola que ela trabalha pública, nem tanto, sabe? Tipo, pouquíssimos alunos têm acesso ao EAD. E por mais que a escola pública fale, então, aí, a gente vai estar oferecendo EAD, mas sim, eu não tenho notebook, o que é que eu faço? Que vira, sabe? Basicamente isso. E a gente vai ver, Exatamente. esse ano, o Enem, isso aqui é uma pergunta para outro podcast, mas, tipo, esse ano o Enem vai ser, eu acho que vai ser um dos Enem, mas ele só vai passar a galera da elite, É. sabe? Tipo, que Já teve é um pouco como assim fazer um normalmente, EAD. imagine agora. É, e tipo, só vai passar a galera que teve condições de fazer um EAD decente. Quem não teve, infelizmente, esse ano não vai passar, a não ser que consiga alguma cota, sabe? Tipo, de baixa renda, ou cota para negro, esse tipo de coisa. Porque se você, né, claramente se encaixar nesse tipo de cota. Porque na ampla concorrência, eu tenho certeza que só vai passar a galera da elite. Porque teve condição de fazer um EAD decente. Quem não teve, teve que fazer na gambiarra, não tá nem um pé atrás, tá os dois pés atrás Não, os caras da aí não têm galera nem noção que do que tá conseguiu. acontecendo direito, velho. Porque, Exato. em resumo, assim, pra finalizar, que agora dando meia hora, Uhum. 2020 é um ano, assim, de realmente de calma e de muita percepção e de planejamento, justamente mais planejamento ainda, apesar de todo esse mês que a gente tá em quarentena, é de segurar as pontas e falar, cara, não, as coisas que eu precisava fazer e que não tá dando pra fazer, não dá pra desesperar e falar, fudeu. Você tem que falar, mano, eu tenho que encaixar isso de alguma forma e sobreviver justamente com o que dá, porque é uma realidade um pouco triste. Se você tá conseguindo ser um cara muito feliz, que nem você é normalmente durante os períodos, é totalmente mérito seu, porque é um período que dificulta todas as relações, tanto relacionamento de conjugal, de namoro, que tá acabando por causa da EAD, por causa da distância e porque rede social e interação social é totalmente Eu enchi o diferente. saco de internet. Eu enchi o saco. Eu não Então, consigo cara, mais manter uma conversa. Não dá. exatamente, é difícil porque primeiro que você não tem assunto mais pra falar, porque o que você vai falar pra pessoa? Você fala, ô, Exato, quarentena tipo, tá fazer o quê, foda, hein? velho? Tô em casa todo dia. Tipo, não tem nada diferente na minha vida. O que Tipo, você não fez surgiu, hoje? O tipo. mesmo de ontem, o mesmo de antes de ontem, Pois o é, mesmo de então, antes de hoje. poxa, tipo, todo dia assim você vai falar a mesma coisa pra pessoa. O cliente falou, pô, tá foda a quarentena. Fala, pô, é verdade. Então, É, eu fui no mercado hoje ali, poxa. caralho, você foi no mercado? Como é que tá? Tá ligado? É o Nossa, maior assunto. não tem mais o que fazer. Então, eu enchi o saco de Instagram, assim, tipo, eu até dava uma olhada, tipo.
na minha entrada diária no Instagram. Antes era tipo, 1 hora, mais de 1 hora por dia. Hoje em dia é tipo 20 minutos, 15 minutos. Enche o saco de rede social. Pois é, cara. Então, Isso nesse muito por período, causa da quarentena. cuide da sua saúde mental, tente se distrair com o que você pode, tenta pegar as coisas que você gosta de fazer e tentar entrar nelas, obviamente não totalmente, dependendo, sei lá, vai que você gosta de chutar gato na rua, então não faz isso. Mas tenta fazer as coisas que são saudáveis para você e manter uma saúde psicológica, porque, sinceramente, eu acho que isso é o ideal de tudo. Se a depressão já era antes disso, a doença do século XX era a maldição do século XX. Com a quarentena, isso só se intensificou. Pessoas com ansiedade estão ficando cada vez mais ansiosas, pessoas com depressão estão ficando cada vez mais depressivas. E isso é fatídico, então tenta cuidar de tudo. Se você conhece alguém que esteja numa situação ruim, você tenta ajudar. Os projetos que você tem para o futuro, tenta manter a cabeça firme, pé no chão, porque isso é um período passageiro de qualquer forma, mesmo que seja uma bosta. Pois é. Então é isso. Estamos encerrando por aqui o podcast. Como a gente já falou no início, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve e deixa o like. E se está no Spotify, a gente vai lá no YouTube, dá uma conferida, tem vlog lá no YouTube também. Se você já está no YouTube, e a gente saiba que a gente tem Spotify, então assim, né, muita gente prefere escutar podcast no Spotify, porque tem como escutar o podcast e fazer alguma outra coisa. Então, vai no Spotify, tá, o link tá na descrição aí do YouTube, tá? E se E você nosso usa Instagram Deezer, também. baixe Spotify, porque ninguém usa Deezer, cara. Baixe Spotify. Sério. O Deezer só usa, tipo, eu, por exemplo, eu tenho um plano da TIM, aí me dá acesso ao Deezer. Aí por isso que eu uso, mas fora isso, acho que ninguém usa também, né? Bom, é Aí é isso. isso, então. Muito obrigado e até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo.